Oiê, eu quero falar com você. Você por acaso já teve em algum momento da sua história dúvida do seu chamado? Incertezas, medo, questionamento, crises? Então é com você que eu quero falar. Vem comigo! Estou aqui com as pastorinhas da Church, ainda estão faltando algumas que não puderam vir, mais uma de Uberlândia. E eu estou muito feliz desse bate-papo que nós teremos juntas, mas nós precisamos conhecer melhor essas pastoras, né? Então diga os nomes, por favor, e o seu ministério, onde você exerce dentro da Church. Pastora Angélica, nós servimos o Ramo Novo e a Sala VIP. Cuidamos dos dois ministérios. Meu nome é Betânia e eu pastoreio jovens junto com meu esposo, pastor Júlio. Eu sou a Mileide e eu pastoreio junto com meu esposo, pastor Divino, a Ação Social. Eu sou a Lívia, junto com meu esposo eu pastoreio o Ministério de Louvor e Adoração. Eu acho que ela deveria dizer cantando. E nós também queremos conhecê-las, nós vamos fazer uma brincadeira para nós conhecermos. A Raquel, ela vai fazer uma pergunta e se você de sim para a resposta, você vai dizer, você vai levantar sua mão, tá bom? Se você não, continua com a mãozinha para baixo. Então vamos lá, Raquel, primeira pergunta. Quem é casada? Quem tem filhos? 1, 2, 3. Quem tem mais de 25 anos? Quem já pintou o cabelo de loiro? Quem já leu a Bíblia toda 2 vezes? Quem sabe cantar? Cante. Cantar o quê? Uma cançãozinha. Jesus, o Santo. Nossa, a melhor. A do best. Cordeiro Santo, fonte de vida eterna. Pergunta, Raquel. Quem gosta de pregar? Quem come muito? B. Não levanta Quem dorme muito? Mãe de 3. Não tem como mais. Eu ainda não tenho filhos. Quem ama muito a pastora Kézia? Quem tem o intestino preso? Nossa, eu tenho que levantar a mão. Faz dieta? Nossa Quem Senhora. não faz? Quem não faz? Quem faz dieta pra emagrecer? Quem faz jejum toda semana? Você mora. Quem tem muito gases? Meu Deus. Quem solta muito pum? Quem gosta de abraços quentinhos? Quem? Então vamos abraçar. Vamos abraçar uma outra aí. Ai, aqui. Quem casou na church? Quem Ela já chamou... converteu na Church, gente. Quem já chamou a pastora Kézia pra jantar em casa? Eu já chamei ela, só nunca foi. Pergunta foi bem Quem toca algum instrumento? O que você toca? Violão. Traz o violão aí. E ela canta também. Ela canta também. E a pastora também. Sim, a gente já foi do louvor na igreja assim, há 10 anos atrás. Eu lembro. Próximo. Quem nasceu em berço evangélico? Na verdade, o meu berço não era evangélico, ele era de madeira, mas ele nasceu numa família. Vai lá, Raquel. Obrigada. Conheceram essas mulheres lindas, cheias de Jesus, cada uma crescente, desenvolvendo seu ministério e aprendendo mais do Senhor. E é justamente isso que eu quero conversar com vocês e com elas hoje, acerca de chamado. Uma palavra que fala muito no meu coração é a palavra de Isaías, no capítulo 6, que é bem o chamado dele. O chamado desse homem é muito forte, porque ele tem uma visão, ele tem um contato com a glória de Deus, que é, na verdade, o que acontece com a gente, faz ele reconhecer quem ele é. Ele percebe que existia uma área da vida dele que precisava ser corrigida, e essa área é corrigida, essa área é tratada. E então quando Deus toca os lábios desse homem, o próprio Deus ele faz uma pergunta, ele diz assim: quem irei eu enviar e
quem irá por nós, ele faz uma pergunta. Então olha o processo. O primeiro processo que a gente tem na nossa vida é ter um impacto com a glória de Deus. Nesse impacto com a glória de Deus, nós percebemos que nós precisamos de corrigir áreas da nossa vida. Apesar que isso é gradual, isso é para sempre, é como se abrisse uma janela a qual você entende que todos os dias agora você precisa corrigir áreas da sua vida. Aqui não é porque são pastoras que são mulheres perfeitas, mulheres prontas, mas são mulheres que têm o entendimento aberto para serem purificadas todos os dias. Esse é o processo da vida com Deus. Mas existe algo que chama muito a minha atenção, é quando tudo isso acontece e aí Deus faz a pergunta, mas quem vai levar, sabe, a palavra de Deus? Quem vai falar como um profeta daquela época no meu nome? Então naquele processo que Isaías estava vivendo, ele diz, envia-me a mim, eu estou aqui, eu vou fazer isso. Porque eu entendo que o chamado, ele é uma resposta. Existe um processo que todo mundo é santificado, que todo é limpo, mas o chamado é uma resposta que a gente dá para Deus. Que um dia Deus chegou para cada uma de vocês e Ele fez a pergunta, olha, eu tenho purificado vocês, eu tenho limpado vocês, eu tenho feito algo na sua vida, mas e aí? Quem que vai fazer isso por mim? Quem que vai levar o evangelho? Quem que vai pregar as boas novas? E você resolve responder ou não. O processo da vida da purificação, ele é gradual. Mas o sim é uma vez que você diz. Deus não pergunta isso de novo para ele. Existe o processo de ser tratado, o processo de ser moldado, mas um dia que você disse sim, um dia que você pegou a mão na arada, agora bora trabalhar, vamos desenvolver, vamos crescer e vamos pregar o evangelho. Com essa consciência que nós estamos sendo purificadas. Eu queria conversar com vocês sobre isso. O que é, depois que você disse sim para Deus, o processo pessoal, e cada uma vai falar algo, sobre desenvolver o seu chamado. Porque existem muitas pessoas aqui que têm vivido esse processo e Deus tem dito, e a pessoa tem dito, não é o momento, eu não sou bom nisso, eu não consigo, eu não sou perfeito ainda, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo, meu Deus, eu tenho tantas crises emocionais, eu tenho dias que eu tô perfeito, tem dias que eu não tô afim de ler Bíblia, eu ainda sou um pecador, como que eu vou pregar o evangelho, como que eu vou levar as boas novas, sendo que eu não me sinto preparado? O que é pra você, pastorinha? Eu acredito que, primeiramente, é um ato de obediência. Pelo menos na minha vida eu vejo assim, desde pequena, eu sei que Deus me deu um dom, que foi o dom de conhecimento da palavra, mas eu tinha muita limitação em relação à timidez. E é algo assim que Deus sempre falava comigo, né? Eu sentia. E eu creio que o chamado de Deus vai confirmando aos poucos. Não é uma coisa de um dia para a noite. Aos poucos você vai percebendo, você vai sentindo, seu coração vai se abrindo mais para isso. E Deus começou a falar comigo, eu sempre participei do Ministério de Louvor, mas Deus começou a me chamar para algo relacionado ao ensino mesmo. Então, e eu via, Deus começava a falar comigo em relação a Moisés, que Moisés falava assim, eu não sei falar, eu não tenho, a gente não sabe, né, se era questão de que ele era gago, se ele era relação à timidez mesmo, se ele tinha algum problema na fala, mas ele falava sobre isso, ele relutou, muitas vezes eu fui assim também, eu relutei, mas Deus foi falando comigo, eu te chamei e eu vou te capacitar, porque não é, a capacidade não vem de mim, a capacidade vem de Deus. Então foram uma série de fatores que foram se concretizando e eu sei que é um processo, um ministério, não é de uma vez. E o que ela disse, a Lívia disse sobre a timidez, é um fator muito importante, porque a gente encara a timidez como um defeito absoluto. E a gente entende que como o falante, também como o tímido, tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. O tímido sabe ouvir, o falante sabe falar, mas o falante não sabe ouvir e o tímido não sabe falar. E ali eles vão, cada um vencendo seus desafios. É um traço de uma personalidade, não é um defeito que te abona para o ministério, mas é uma área da sua vida que você vai ter que trabalhar todos os dias. E você, Mileidinha, como que foi o seu processo? Eu acho que Deus ele trata comigo de uma forma muito engraçada. Porque eu até falo assim, Deus, por que eu vejo tantas pessoas sabendo o que vai ser, o que o Senhor fala lá na frente, e o Senhor tem que avisar já na hora? É muito em cima da hora. Então, assim, para a ação social em específico foi bem... Na verdade, Deus nem falou comigo antes, foi um despertar mesmo no meu coração, eu tive interesse. E quando a senhora me chamou para ser líder, eu falei assim, é isso aí, vou aceitar e seja o que Deus quiser. Eu sei que tudo é um processo e em qualquer ministério que eu tiver, em qualquer lugar eu vou ter dificuldades.
e as dificuldades servem para que eu cresça, então eu preciso encarar alguma coisa. Em todos os ministérios, amar o próximo ele é um princípio básico para o cristão. Mas a ação social não é fácil amar o próximo, porque a gente lida com todo tipo de pessoas ingratas, pessoas aproveitadoras, então assim, não é fácil. Então a minha oração constante é: Deus me ensina a amar essas pessoas, além do que eu vejo nelas, me ensina a amar por aquilo, não por aquilo que elas estão sendo ou que elas estão me mostrando, mas por aquilo que o Senhor sabe que elas são e pelo propósito que o Senhor tem na vida delas. Mas essa semana eu estava observando e falei: cara, nunca imaginei que eu fosse amar tanto que eu faço hoje, porque antes da church eu nunca tinha feito ação social. E eu preciso contar como que foi, porque a sua palavra diria ousadia, né? Porque a Mileide, ela chegou na igreja e também o processo dela assim foi bem longo, de cura, de verdade, de tratamento. E aí um dia ela chegou pra mim e ela disse assim, na verdade mandou mensagem, e eu tava orando, falando: Deus, realmente a ação social é um ministério muito pesado, não porque é pesado porque você lida com morador de rua, pessoas que às vezes são muito ingratos, pessoas que vão mudar de vida, mas é um pessoal que não tem muito papo na língua, né? Nós já vivemos algumas experiências aqui de vir pra cima e querer, enfim, te agredir. E aí ela me mandou uma mensagem, eu orando por isso, e ela me mandou uma mensagem, ela disse assim: pastora, deixa eu cuidar da ação social. E eu fiz uau, eu falei sim. E aí aconteceu tudo isso, né? Que você tá vivendo agora. E é incrível. Com o seu maridinho. E em relação ao pastoreio também foi muito em cima. Eu nunca aceitei essa questão, eu falei: não, pastoreio não e tal. E foi em julho do ano passado, no 7 Days, eu tava trabalhando, na verdade. E teve um momento em que Deus começou a ministrar muito na minha vida cura pastoral. E eu nem imaginava que eu era ferida acerca disso. Eu sabia que eu tinha vindo para a church, ferida com liderança, e já tinha sido ministrada acerca disso, mas não especificamente a visão pastoral, esse título na minha vida. E aceitei uma cura de Deus, e quando eu aceitei isso, Deus pegou e me falou que ia me levantar como pastora. Então, assim, foi bem rápido, tudo muito rápido, mas eu sempre fui muito entregue, assim. Em termos disso, eu sempre fui muito louca, assim, na presença de Deus. Eu sempre: Deus faz, e eu não tô nem aí, se eu tiver que perder tudo, mudar tudo. Então, assim, tem sido um processo ainda. Eu acho que a ação social, principalmente, é um processo eterno. Esse processo de ser cristã, de ter algo, de ter uma responsabilidade nas mãos de vidas, que é a coisa mais preciosa para Deus. É um processo eterno e de melhoria na presença de Deus, né? Mas também é algo muito incrível. De olhar e falar: Deus, eu conheço tantas pessoas talentosas que inclusive eu lidero. Eu lidero pessoas tão incríveis, pessoas com tantos talentos. A minha família é tão talentosa e o Senhor pegou eu, que não sei de nada, não sei escrever, não sei desenhar, não sei fazer nada. Todo mundo se identifica com isso. E eu falei assim: Deus é incrível de pegar uma pessoa assim que na minha visão não tinha nada a acrescentar e transformar a minha vida e fazer algo através disso. E tem feito grande, né? Algo. Tem tantos projetos, se a gente for falar, né? Tem a Casa de Passagem, tem trabalho com criança, com idosos, e a equipe deles também muito bem animada, muito bem corajosos, tem desenvolvido um trabalho excelente na cidade de Anápolis. Excelente, excelente, excelente. Domingo nós tivemos a galera quantas pessoas? Moradores de rua? Estavam lá? Domingo, agora a gente tá com 10, né? 10 pessoas. A gente tava com 17 semana passada, mas alguns a gente já deu destino, já alugou casa, já voltou pra família. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ai, que gatinha, gente. A pastora B, como que foi seu processo do ex-me aqui? Então, pastora, quando eu penso em chamado, eu logo associo a renúncia, a sacrifício. Quando eu tive esse entendimento que Deus estava me chamando para o ministério, eu e meu esposo, na verdade, nós estávamos solteiros, ainda morando lá no Pará. E aí Deus falou no nosso coração que Ele ia nos tirar daquele estado, só que a gente não sabia para onde, como ia ser, quando que ia acontecer. Eu sei que as coisas foram acontecendo assim naturalmente, e quando a gente chegou aqui foi um tempo assim de uma crise muito intensa em mim, porque a gente passou muita dificuldade, a gente passou muita luta. Eu falei: Senhor, o que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que antes da gente conhecer a church, a gente congregou uns 9 meses mais ou menos numa outra igreja, e mais ou menos 9 meses depois a gente conheceu o pastor Thiago num acampamento dessa igreja que a gente estava congregando anteriormente. E o pastor Thiago falou assim: não, então
vamos lá na nossa igreja, talvez vocês se identifiquem, vocês precisam conhecer. E o pastor Thiago, assim, eu digo que ele foi meio que ousado, né, pra dizer louco. É bem Porque de cara, assim, ele falou assim, olha, eu tô precisando de um casal de jovens pra pastorear os nossos jovens na igreja. E quando eu vi vocês, o Espírito Santo testificou no meu coração. E aí, assim, eu fiquei sem acreditar, sabe? Naquele mesmo momento veio à tona tudo aquilo que Deus tinha prometido, tudo aquilo que Deus tinha ministrado no nosso coração. E naquele exato momento tudo fez sentido. E hoje nós estamos pastoreando. E, cara, tem sido um tempo incrível de aprendizado, de amadurecimento. Bê, você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos. 26 anos. Chegou na igreja, tinha quantos anos? 21. 21, gente. 21 e a anos. Betânia, eu vejo isso muito forte nela, essa coragem. Porque ela chegou muito novinha e ela começou a pastorear muito novinha. E nesse processo de pastorear muito novinha, nós crescemos muito juntos nesse contexto, né? De trabalhar e de moldar e de trazer esse crescimento para ela, tanto de maturidade física, como maturidade emocional, como maturidade espiritual. E por que eu falo que eu vejo ela muito corajosa? Porque ela permaneceu. Firme, nunca falou, vou embora, vou desistir, pelo menos pra mim. Pelo menos que eu saiba. Tanto que tá aqui, mesmo se falou, tá aqui. A gente tem que olhar o que a pessoa faz, né? Pastora Angélica. Então, chamado pra mim, eu me converti na church, né? E foi bem radical. Eu converti, logo eu já queimei, desde então queimo até hoje por viver a vontade de Deus na minha vida. Na verdade, assim, o chamado ele se tornou muito real na minha vida o dia que eu entendi o meu propósito. Porque, assim, às vezes a gente chega numa determinada igreja, a gente quer servir todos os departamentos, né? Na procura incessante de suprir algo dentro de você que está te chamando para servir, está te chamando para fazer pelo próximo algo, pela igreja, pela liderança. E eu vivi isso, né, onde eu servi em vários locais da igreja, mas sempre com aquele sentimento de frustração, porque na verdade eu estava buscando um serviço sem um propósito. Quando eu entendi primeiro o propósito, eu entendi o serviço. E isso foi muito real na minha vida quando eu me tornei pastora. Que foi quando eu entendi o porquê que eu cheguei ao pastoreio. Porque na verdade eu tenho essa frase pra minha vida, que o meu e o seu propósito tem tudo a ver com pessoas. O dia que eu entendi que eu sou chamada para cuidar de pessoas. O dia que eu entendi que eu posso estar em qualquer lugar da igreja, que ali é o meu propósito. Porque tudo que eu fizer em num determinado local, seja dentro, seja fora, se resume em pessoas. E o dia que eu entendi isso para minha vida e meu esposo entendeu isso para a vida dele, a gente se tornou, não vamos dizer pastores, mas pessoas realizadas dentro daquilo que nós fazemos para o reino. Porque a gente entendeu que a gente pode limpar um chão e a gente vai limpar para alguém pisar. Que a gente pode pregar uma palavra para alguém ouvir. Que a gente pode fazer qualquer coisa, que tudo vai se resumir em pessoas. Posso lavar um banheiro, porque vai ser para alguém usar. E o meu esposo, ele sempre fala que a maior experiência que ele teve com Jesus foi dentro de um banheiro lá na church. Uau. Que ele estava lavando o banheiro quando ele era líder dos diáconos, né? Que hoje é os voluntários. E ele disse que começou a chorar porque o Espírito Santo invadiu o coração dele. E o Espírito Santo falou muito real para ele, né? Filho, você está fazendo isso por alguém. E você está fazendo isso pensando em alguém. E o Alexandre é muito detalhista, então ele faz tudo muito, muito, muito minucioso, né? E então, assim, e o incrível que eu quero até honrar o meu esposo, porque eu quero honrar o meu esposo, porque se existe uma pessoa que eu aprendo a servir pessoas é com ele. Ele verdadeiramente serve com muito amor. E assim, eu lembro que um dia quando eu fui casar com ele, eu falei, cara, meu marido não prega assim, né? Não é um pregador. Mas eu falei, eu não quero um pregador, eu quero alguém que serve bem, alguém que ama a pessoa. E eu descobri quando a gente casou que o que mais me cativava do meu esposo era o amor ao próximo que ele tinha pelas pessoas. E os nossos ministérios se uniram, porque eu sou mais de falar, ele é mais de fazer. E ele é muito amor, e eu sou mais também de trazer aconchego. Então acabou que... Agora eu vou ter que voltar e dar vontade pra cada um dos maridos. Mas eu também quero. Porque assim, não tem
como eu falar do meu chamado sem falar daquele que completa o meu chamado, que é o meu Espírito. Gente. E agora tá aí, né, desenvolvendo chamados, dois, trabalhando, recebendo bem aqueles lindos e lindas, cheios do Espírito Santo que o Senhor tem confiado na nossa igreja e realizado esse excelente trabalho, né? E também chegou novinha na igreja, né, 16 anos. E hoje nós exercemos com paixão, com determinação aquilo que Deus nos deu, vencendo os nossos desafios diários, para que um dia a gente passe o nosso bastão para a próxima geração, deixe para eles um legado, deixe para eles um exemplo e diga, olha, vão lá, continue aperfeiçoados em nome de Jesus. E eu tenho convicção no nome de Jesus que todas vocês vão permanecer firmes e inabaláveis. Amém? E você também. Que essa palavra, se esse vídeo chegou aos seus ouvidos, aos seus olhos, é porque Deus quer ministrar isso no seu coração. Deus, Ele te chamou, Ele está te purificando, Ele está te limpando, mas Ele te faz uma pergunta. Deus, Ele não vai pegar você no ministério e vai te jogar. Foi assim com vocês? Não teve um processo de muito entendimento e você disse sim, para que hoje você não olhasse e falasse, Deus, o Senhor me obrigou. Não, Deus não obriga, não é verdade? Ele trabalha porque nós somos filhos, Ele vai trabalhar mesmo. Mas o chamado é uma resposta. Então que hoje, como essas mulheres disseram, eis-me aqui, você também agora em nome de Jesus possa dizer, eis-me aqui, ou permanece fiel no seu chamado, porque tudo que você fizer, tudo que você plantar, você vai colher em nome de Jesus. Uma palavra de 2 minutos para essas pessoas que estão assistindo aí, a questão de chamado. Vamos lá, pastorinha, para a gente terminar esse momento. A pastora Angélica falou, né? A primeira coisa é que a gente tem que entender o nosso propósito. O nosso propósito sempre vai ser o reino, né? Então, Deus está falando alguma coisa no seu coração, vá atrás, né? Obedeça. A palavra que eu tenho é essa, obedeça. Não tenha medo, Ele que vai te capacitar. Acho que o que me marcou e talvez é a realidade de muitos é a questão do medo. Eu tinha muito medo, mas tem algo muito valoroso que eu aprendi, que medo, coragem não é a ausência do medo, mas é ir com medo mesmo. Vai com medo, que o negócio funciona. Deus faz alguma coisa na gente para fazer no outro também. Amém! O que eu tenho para dizer para vocês é confiem no Senhor plenamente. Amém! Completamente, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Glória Então descansa seu coração no Senhor e vai! Segue em Olha aí, gente, eu não parar, vai! Faça o que Deus está mandando. Amém! O que eu tenho para falar para você é que o meu e o seu propósito tem tudo a ver com pessoas. Então, se você está se sentindo perdido, se você não se encontrou no seu ministério, só quero te dizer uma coisa, seu ministério tem tudo a ver com pessoas. Sirva aqueles que estão precisando, que você já se encontrou. Amém! Amém isso aqui! Obrigada, meninas! Deus te abençoe e vá!